Meus irmãos, no século XX, um filósofo francês chamado Emmanuel Levinas refletia sobre a condição humana quando lhe ocorreu algo trágico. Enquanto judeu, ele foi preso pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. E nos campos de concentração dos judeus, ele escreveu um livro chamado Totalidade e Infinito, que refletia sobre a condição humana em profundos momentos de sofrimento. E ali o Levinas nos diz o seguinte, veja que frase interessante: a verdadeira vida está ausente, embora nós estejamos no mundo. Veja, a verdadeira vida está ausente, embora nós estejamos no mundo. O que ele quer dizer com isso? Quando eu vivo só para mim, ou pautado só nos meus próprios projetos, isso pode me colocar numa vida vazia, porque esses projetos podem ser retirados de mim. A minha liberdade pode ser tirada de mim. O meu trabalho pode ser tirado de mim. Até a minha família pode ser tirada de mim. Então, quando a minha vida é pautada só no meu projeto de mim, ela está ausente. Então, para o Levinas, a única forma de não termos esta vida vazia, ausente, é de alguma forma ultrapassar a esfera do eu, sair da condição de mim mesmo, ultrapassar a vida que se completa e que existe só nos meus próprios projetos. E ele entende que fazer uma vida movida pelo outro me faz ultrapassar essa condição individual. Como assim? Ora, quando eu vivo, por mim, mas também pelos outros e nos outros, a minha vida vai ganhando sentidos diferentes. Eu posso te dar alguns exemplos. Quem aqui tem filhos? Muito bom. Quem aqui tem filhos? Muito bem. Acho que só não levantou a mão quem são os filhos, né? Quase todo mundo. E é muito fácil você perceber como era a sua vida antes e como ela se transformou depois. Antes, você vivia por você, para você, nos seus projetos. Depois, parece que tudo mudou. E agora você não vive mais só por você. E a sua vida ganhou um outro sentido. Tivemos uma experiência muito interessante. No ano passado, em dezembro, fomos a Osana Brasil, lá na Canção Nova. Um retiro que acontece em todo mês de dezembro. E há uma dinâmica muito interessante. Os participantes recebem uma bandeirinha e no verso escrevem aquilo que querem agradecer a Deus por aquele ano. O que aconteceu nesse ano que eu quero agradecer a Deus? E eu comecei a escrever a minha bandeirinha, colocando as coisas da minha vida. A construção da minha casa, o meu trabalho, o meu casamento, o meu. Fui lá e depositei a minha bandeirinha. Do lado, meus pais estavam escrevendo os deles. E me deram para colocar também na barca. Eu peguei e dei uma olhadinha no que eles tinham escrito. E lá estava: pelo meu filho, pelos meus filhos, pelos meus filhos, pelos meus filhos, pelos meus filhos. Não tinha nenhum agradecimento por eles, era tudo por mim e pelo meu irmão. E aquilo me fez ficar muito reflexivo ali, sabe? Eu falei, caramba, o meu agradecimento foi 100% por mim. O deles não foi por eles. E ali fica muito claro o que o Emmanuel Levinas está dizendo. Quando eu saio de mim e vivo pelo outro, a minha vida ganha outro significado, ganha outro projeto, ganha outro sentido. E ela é muito melhor do que antes. Muito melhor do que antes. E foi exatamente isso que esse samaritano fez enquanto viajava. Passou, encontrou alguém e se responsabilizou pelo outro. Fez algo por aquela pessoa que ele sequer conhecia. E ali, a sua vida também ganhou outro sentido. Só que no nosso dia a dia nem sempre é tão simples assim, né?
Nós temos vários motivos para não fazer o que o samaritano fez. E aí o Levinas, nos campos de concentração, ele traz lá no livro A Totalidade Infinita, que nós normalmente não alcançamos o outro porque nós não olhamos no rosto. Veja que coisa curiosa. Quando você está na rua e encontra alguém numa situação difícil pedindo um dinheiro, né? Ou alguém sofrendo de alguma enfermidade, aquelas pessoas que ficam no semáforo e tal, já reparou que a nossa primeira reação é não querer olhar? Às vezes eu até posso ali recusar uma ajuda e tal, ou às vezes dar ajuda, mas eu desvio o olhar. Eu não quero ver, porque se eu olhar no rosto do outro, aquilo me alcança. Se eu parar fixamente olhando no outro, eu não tenho como fugir do que eu estou vendo. E assim diz Lucas, né? O samaritano se aproximou, viu e teve compaixão. É pelo olhar do rosto que o Levinas diz que quando ele olhava os judeus como ele, sofrendo do que sofriam, ele não conseguia ficar imune àquilo. Aquilo o alcançava de um jeito. E ali ele percebe, talvez seja o olhar para o outro o melhor método para me tirar de mim. Quando eu estou no olhar só por mim, eu não consigo alcançar o outro. Há uma segunda lição muito grande nesse evangelho. Perceba que se aquele homem que saía de Jerusalém e ia para Jericó, se ele não tivesse sofrido o que sofreu, também não receberia a compaixão que recebeu. Aquele homem estava tocando um dia normal, né? Fazendo uma viagem, saindo de um lugar para o outro, é assaltado, sofre um espancamento, e ali muito provavelmente ele pode ter se questionado, ora, por que, Senhor? Por que isso comigo? Porque eu estou sofrendo neste momento tudo que eu estou sofrendo. Eu não estava fazendo nada de errado. Estou fazendo uma viagem comum, estou cumprindo as minhas obrigações. Talvez esse homem estivesse cuidando bem da sua família, ele não fez nada de errado. Por que sofrer o que sofreu? E é exatamente no instante do seu sofrimento que ele recebe a compaixão. E assim a nossa igreja ensina sobre o sofrimento. As dores que nós mais padecemos são as que nos revelam que nós precisamos de Deus. São elas que mostram a nossa pequenez. Se este homem tivesse tocado bem a sua viagem, talvez nunca tivesse experimentado a compaixão. Se aquele samaritano não tivesse encontrado alguém sofrendo, talvez não tivesse a oportunidade de dedicar amor ao próximo. Portanto, o nosso sofrimento é o instante de perceber a graça de Deus. A história dos santos nos mostra muito isso. Há uma santa italiana que eu gosto muito, Santa Gemma Galgani, que faleceu com apenas 25 anos. E ela foi uma das poucas mulheres na história da igreja a receber estigmas. Os estigmas são as marcas do sofrimento de Jesus. Então ela tinha estigmas nas mãos, nos pés e no lado. Feridas que sangravam de quinta a sábado. E esse era um fenômeno muito curioso que a igreja na época se debruçou. Na quinta-feira à noite, momento da agonia de Jesus, aquelas feridas de Santa Gemma começavam a sangrar e paravam de sangrar no sábado. E ela sentia dores profundas e isso praticamente inviabilizou a sua vida, como uma vida normal. Curioso é que nas raras vezes em que os seus estigmas não sangravam, ela se pegava em profunda angústia. E nos seus diários escrevia: Senhor, por que não me mandastes à cruz hoje? Será que o Senhor não me ama mais? Veja, meus irmãos, uma mulher que sangrava sentindo a dor da cruz, quando essa dor não vinha, ela falava: Senhor, por que a dor não está vindo?
Por que o Senhor não está me fazendo sangrar? Será que o Senhor não me ama mais? Eu quero sofrer, porque nesse sofrimento eu percebo o quanto eu preciso de Ti. É como dizia Santa Teresinha, quero sofrer por amor e sorrir enquanto sofro. Nossa, isso é de uma dificuldade. Quero sofrer por amor e sorrir enquanto sofro, porque no meu sofrimento eu percebo a minha dependência, e ao perceber a minha dependência, eu não me afasto de Ti. Imagine você em um domingo bom, feliz, tranquilo, nada de ruim lhe aconteceu, e você angustiado: Senhor, por que não me mandastes a cruz hoje? Para nós isso é estranho, né? É estranho porque a santidade nos é estranha. Esses homens e essas mulheres entenderam que no instante em que a dor mais lhe aparece, é ali a oportunidade de estar mais perto de Deus. Mais perto de Deus. E é assim que a segunda leitura também nos diz. Cristo é a imagem do Deus invisível. Veja, nós não vemos Deus. Aqueles homens dos primeiros séculos viram Cristo, a imagem do Deus invisível. Nós hoje, 20 séculos depois, não vemos Cristo. Então, como podemos enxergá-lo? É o que Jesus diz no Evangelho: pelo próximo. O próximo, aquele que tem o amor pelo outro, é que revela a face de Deus para o outro. Por isso que eu amo primeiro a Deus, depois ao próximo, porque ao amar ao próximo, eu posso expressar a face de Deus. São Tomás de Aquino, quando definiu o amor, ele chamou de amor caritativo, caritas, a caridade. E a caridade para Tomás de Aquino não é apenas a esmola, não é apenas a doação. O amor caritativo é amar de uma forma que ao receber amor, aquela pessoa lembre-se de Deus. Então, quando eu ajudo alguém, eu quero que ao ajudar, essa pessoa se lembre de Deus. Ao acolher alguém, eu quero que neste acolhimento a pessoa se lembre de Deus. A caridade é a expressão do amor cristão, porque ao cuidar de alguém, eu quero que esse alguém se lembre que ele não está sozinho, e ele não está sozinho porque Deus está com ele. E Deus o alcançou através de nós. Então o amor ao próximo é o amor da caridade. Levar Deus ao outro através do que eu faço, para que por meio do que eu faço o outro se lembre de Deus. E isso cabe a quem? Isso cabe a nós. É o que está na primeira leitura. Esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Então esta palavra está ao nosso alcance para ser dita e ser sentida, à tua boca e ao teu coração. Porque é assim, por meio da nossa ação, que muita gente vai se encontrar com Deus. Eu tenho certeza, você não encontrou Jesus sozinho. Você não estava andando pela vida, completamente abandonado, e de repente o Senhor apareceu. Alguém levou Cristo para você. Pode ter sido a sua família, pode ter sido na catequese, pode ter sido um parente. Alguém levou Cristo para você. E se não tivesse levado? Como seria? Alguém te amou como aquele samaritano. E a nossa missão hoje é fazer o mesmo. Porque alguém certamente precisa disso. E está perto de você. Não tenha a menor dúvida. Anos atrás, um menino de apenas 8 para 9 anos, numa audiência com o Papa Francisco, lhe fez uma pergunta muito sincera, nos pés do ouvido do Papa. Ele perguntou: Papa, o meu pai faleceu recentemente e ele era ateu.
não acreditava em Deus, mas batizou todos os filhos na fé. Ele está no céu? Veja que pergunta. Um homem que morreu sem crer em Deus está no céu? E ali aquela criança diz, ele era um homem tão bom, ele cuidava tão bem de nós. E eu não sei porquê, mas mesmo sem acreditar, ele nos trouxe para a igreja. E a resposta do Papa Francisco foi, veja, talvez a maior graça de um pai é ser lembrado assim pelo filho, um homem tão bom, que nos levou para a igreja. Então ele diz, independente de como o teu pai morreu, com certeza Deus tem por ele compaixão, misericórdia. E sabe que ainda que ele não tenha sido alcançado, ele te permitiu estar aqui, para que você fosse alcançado. Então aquele homem, ainda que não tenha se convertido, por algum motivo, entendeu que os seus filhos deveriam viver de um jeito diferente que ele. Ele amou o próximo, mais do que a si mesmo. Mais do que a si mesmo. Porque por si ele não fez, mas pelo outro ele fez. Esse é o amor cristão. Esse é o amor da caridade. Esse é o amor do samaritano. Eu não sei quem é, mas eu cuido. Eu assumo a responsabilidade, mais do que por mim. Porque é o outro que está precisando mais do que eu. Por isso, nessa celebração, feche brevemente os seus olhos. Eu queria que você colocasse em mente por quem você quer rezar hoje. Quem é esse próximo que precisa da tua oração? Por quem nós vamos dedicar o amor que Deus nos deu? Muitas vezes, meu irmão, esse amor dedicado não será correspondido. O amor de Cristo foi correspondido com a cruz. Muitas vezes a sua prece não será atendida no instante que você deseja. A grande prece de Cristo é que nós dediquemos o amor, que nós olhemos no rosto. De quem você precisa olhar no rosto? De quem você precisa se deixar alcançar? Traga essa pessoa no teu coração, na tua mente agora. Quem é? Aquele por quem você precisa dobrar os joelhos. Aquele por quem você precisa fazer o sacrifício de sair de si. Saiba, tem muita gente que talvez olhe para você esperando encontrar a Deus, mas nunca vai te dizer isso. Tem muita gente que talvez olhe para você como um espelho de Deus, e você nunca vai ficar sabendo quem é o teu próximo. Quem é aquele que hoje depende que você se abaixe, saia de si, abra mão do orgulho, abra mão da vaidade, abra mão de ter razão para curar as feridas. Com quem você precisa se reconciliar, para também se reconciliar consigo mesmo. Quais feridas nós precisamos curar?
que neste dia o Senhor, mesmo nos encontrando caído, que Ele nos levante, para que nós possamos levantar outras pessoas. Que Ele passe por nós, olhando em nosso rosto, para que a gente possa olhar no rosto dos outros. E assim nós encontremos o grande mandamento: amar a Deus e amar os que precisam de nós. Precisamos de Ti, Senhor. Seja o nosso sustento para também sustentarmos os outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.